Então vamos lá, graça e paz. Mais uma vez eu quero estar cumprimentando a todos vocês. E vamos juntos estar meditando aqui numa porção da palavra do Senhor. E vamos estar falando de um assunto muito importante que é sobre fatores culturais e zona de distância. Fatores culturais e zona de distância. Assunto esses que é tratado aí na área de desenvolvimento pessoal, expressão corporal, mas Jesus, ele já tratou desse assunto há 2020 anos atrás. Então, um assunto que Jesus, ele estava por dentro, atualizado. E neste momento quero trazer para você que é líder, você que exerce uma posição de liderança, é muito importante você compreender sobre esse assunto. E aqui em poucos minutos estarei trazendo para você essa informação que irá mudar a sua vida, irá ajudar aí no seu ministério e no seu crescimento espiritual e profissional, quando você se deparar com algumas situações como esta. Então eu quero aqui estar lendo um texto com você, em Lucas no capítulo 14. Lucas capítulo 14. No capítulo 14, do versículo 7, diz assim, de Lucas, Evangelho, segundo escreveu Lucas, diz assim: Então pronunciou uma parábola aos convidados, e observando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes, perdão, quando fores convidado por alguém às bordas, não te assentes no lugar de honra. Não aconteça que outro com maior distinção do que tu tenha sido convidado por eles. E vindo aquele que te convidou a ti e a ele, e te diga, dá o lugar a este, então com vergonha terás de ocupar o último lugar. Antes, quando fores convidado, vai, olha só o conselho de Jesus. Antes, quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier aquele que te convidou, te diga, amigo, sobe aqui para um lugar melhor. E então terás honra na presença dos convidados que estiverem contigo à mesa. Amém. Então isso é muito importante porque Jesus, ele está trazendo aqui o ensinamento sobre humildade e comportamento, ética, tudo junto, em um assunto só. Então Jesus, ele está trazendo aqui este assunto para que nós possamos compreender a importância do território, como que as pessoas elas protegem o seu território, como elas lutam então sobre essa invasão que muitas vezes inconscientemente causamos sem perceber. Mas quando nós temos essa compreensão e trazendo o ensinamento de Jesus para os nossos dias, nós vamos aprender a nos portar diante de uma situação que não vai trazer vergonha nem constrangimento, mas vai trazer honra para você e para aqueles a qual o ambiente a qual você esteja ali sendo inserido ou que esteja inserido. Então por isso esse assunto sobre fatores culturais e que influencia a zona de distância. Por quê? Antes de estar falando sobre esse assunto, eu quero te estar convidando você para estar aí visitando o nosso site, aí valdeigomes.com. Valdeir Gomes, tudo junto, aí .com. Então acesse o nosso site e veja lá nossos treinamentos, aí num preço promocional, que você será ricamente abençoado com conhecimento bíblico.
né? Temos aí alguns cursos gratuitos e também cursos pagos. Você pode entrar e assistir as aulas estão liberadas. E você pode também estar lendo aí os nossos artigos, a qual a gente está publicando aí no nosso site, que vai estar trazendo um crescimento e agregando mais experiência e conhecimento para a sua vida. E também não se esquecer, você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, que se você está nos ajudando aí no algoritmo do YouTube, então, e compartilhando com outras pessoas essas informações. E você que está nos assistindo aí pelo Instagram, compartilhe com seus amigos aí no seu direct e mande para mais pessoas, para que elas possam ser abençoadas aí no seu WhatsApp e assim por diante. Nos ajude a divulgar essa informação para que mais pessoas sejam alcançadas. E nos siga também aí no Instagram. Então vamos lá. A zona de distância e os fatores culturais. Jesus falou sobre esse assunto. Então isso é muito importante, porque hoje, nos dias de hoje, principalmente quando Jesus fala sobre os primeiros lugares, sobre como se assentar nos primeiros lugares. Por quê? Uma pessoa em si, ela tem aí a qual os estudiosos chamam de a sua bolha. O que é a sua bolha? A bolha é uma zona de distância pessoal e uma zona de distância íntima e uma zona de distância social. Ou seja, você tem a sua zona íntima que você protege e deve ser protegida, e quando uma pessoa invade, você se sente constrangido, e também tem a zona pessoal. Então, cada tipo de situação dessa existe uma faixa. É como que você tem a sua casa e tem o seu território, a qual você vai ter que ir chegando parte a parte. Porque quando uma pessoa entra de uma vez dentro da sua zona íntima, sua zona pessoal, então traz um constrangimento. Então talvez você tenha agido dessa forma e tenha sido constrangido outras pessoas. Mas para que isso não aconteça na sua vida e para que você se proteja e proteja outras pessoas respeitando essa zona de distância, porque a zona de distância íntima, ela tem aí aproximadamente de 15 a 45 centímetros. Independente de estado ou de país. Tem país que a zona de distância, dependendo da cultura, ela é mais pequena. Mas trazendo aqui para os nossos fatores, principalmente Estados Unidos, do Brasil, então essa zona de distância, aí ela foi mensurada aí por alguns estudiosos, que ela chega à faixa de uns 15 centímetros a 45 centímetros. Aí a sua zona íntima, a qual uma pessoa se aproxima com mais intimidade, perto de você. Então é a sua zona íntima, que pode chegar até o abraço, aí por diante. Então a zona mais íntima. E a zona pessoal. A sua zona pessoal é uma faixa de 1,20 m a 3,5 m. Porque você não vai chegar por um estranho e já vai ter essa aproximação. Então essa aproximação é uma aproximação mais pessoal. Então isso é muito importante. Essa zona de distância é equivalente a isto. Principalmente quando você entra no elevador. Você não se aproxima da pessoa, então você tem uma certa distância, porque ela é uma pessoa estranha e você está dentro de uma zona pessoal. Então há uma permissão dessa zona pessoal. E tem a zona social, que chega aí de 3,60 m a 15 metros, dependendo do território. Então isso é muito importante, você compreender sobre essa zona, porque quando você entende sobre esse espaço, Jesus ele já estava nos ensinando sobre isso. E quando nós entendemos sobre a zona pessoal, a zona íntima e a zona social, porque a questão da zona social é onde nós vemos, estudando um pouco sobre esse assunto, é onde acontece aí as greves. Por que acontece esse tipo de greve? Porque as pessoas elas estão defendendo aí um território.
elas estão defendendo aí uma causa, e dentro desta causa existem muitas pessoas que têm alguns tipos de zona, e é por isso que alguns têm um tipo de comportamento agressivo, porque eles estão entre si e elas são estimuladas, suas glândulas, elas são estimuladas e a adrenalina no seu corpo, ela se altera de uma forma totalmente explosiva em algumas pessoas. E é por isso que mesmo no meio de umas pessoas equilibradas, existem outras que elas perdem esse controle por causa dessa adrenalina e é da sua zona. Mesmo inconscientemente, elas têm esse tipo de comportamento de ter aquele quebra-quebra. Então é por isso é necessário vir a polícia civil ou militar a vir estar acalmando essa multidão para proteger essa zona, que é uma zona social, para que essas pessoas elas tenham outro comportamento e acalme. Então isso é muito importante. Mas trazendo aqui para o que Jesus está nos ensinando, a questão dos assentos, porque hoje, quando se trata de zona territorial, é a zona territorial, que é o fator mais importante, porque muitas pessoas elas protegem o seu território. Por quê? Existem casas, carros, objetos, a qual as pessoas elas protegem. Por exemplo, uma casa ela é protegida por muros, por cercas elétricas, porque uma pessoa ela está protegendo o seu território. Ela está protegendo o seu território. E dentro desse território, por exemplo, uma casa, dentro de uma casa, existe alguns objetos que são marcados. Por exemplo, a mesa. A mesa tem a cadeira do chefe ou a cadeira do pai de família. Então esta cadeira está reservada e ela é protegida e ela não tem a permissão em que outra pessoa ela invada essa zona, esse espaço. E se alguma pessoa chegar e se assentar nesta cadeira, ela é removida deste lugar. Então é por isso que Jesus ele nos ensina acerca dessa zona de distância. Ele nos ensina sobre essa cultura que nós temos que aprender e aplicar nas nossas vidas, porque isso se trata do nosso desenvolvimento pessoal e do nosso desenvolvimento espiritual. Porque nós temos que compreender isto. Porque a Bíblia, ela não é simplesmente um livro, ela não é simplesmente um livro espiritual, mas é um livro de ética, um livro de conduta, um livro de comportamento, de regras que nós temos que obedecer. Então isso é muito importante nós aplicarmos em nossas vidas. Então, falando sobre esta forma de proteção da nossa zona, observe bem. Então eu trouxe aqui o exemplo de uma casa, de um pai de família, de aquele que rege uma posição. E também nos negócios, você que é um profissional, você observe bem, quando você chega em determinado lugar, em uma reunião, ali existe alguns lugares que são reservados para algumas pessoas. Algumas pessoas ela demarca o seu ambiente, o seu local, porque você pode chegar em alguns outros ambientes que aquelas cadeiras estão marcadas, reservada, porque tem algumas pessoas que elas já estão colocadas para se assentar naquele lugar. Então, se você chegar e assentar em um lugar reservado, você está invadindo o espaço de outra pessoa. E isso traz constrangimento. É isso que Jesus está ensinando para nós. Porque se você chegar e assentar em alguns lugares, então você será removido daquele lugar e trará vergonha para você. Então um ponto muito importante que antes de nós finalizarmos eu quero trazer para que você aplique na sua vida. Então fique comigo até o final, que essa dica ela abrange todos esses aspectos que eu estou falando nesse momento. E no final eu estarei trazendo essa dica para que você aplique na sua vida e evite constrangimento, tanto para você como para outras pessoas. Então, um assento. Você que é empresário, você que é um de negócio, você que vai fechar negócio, você que vai para algumas reuniões,
Você tem que observar também esse aspecto. Porque algumas pessoas, ela demarca o seu território, ela demarca as suas cadeiras, ela coloca ali um paletó, ela coloca uma cadeira, ela coloca, ou seja, o paletó marcando aquela cadeira, ela coloca uma Bíblia, ela coloca uma caneta, ela coloca aí um livro para demarcar aquele território como uma zona pessoal dela. Então isso é muito importante que você compreenda. O que Jesus ensinou há 2020 anos atrás, você encontra hoje através de livros de desenvolvimento pessoal, mas Jesus já ensinou sobre isso. Então quando você lê a Bíblia e observa aí essas pesquisas que foram feitas, isso é muito importante. É quando nós tratamos esse assunto, ou seja, nos negócios. Mas também você, quando entra dentro de um estabelecimento religioso, muitas vezes você já chega lá, algumas cadeiras, tem pessoas que elas sentam naquele lugar, e aquele lugar é reservado para ela. Ela só assenta lá. E se alguma pessoa chegar e assentar naquele ambiente, então muitos, eles até pedem licença para que você ocupe outro lugar, porque para ele, aquela zona ali é pessoal. Aquela zona ali é dele, é um ambiente dele e ele protege com unhas e dentes. Então isso é muito importante que você compreenda. Outro fator muito importante é quando tratamos de coisas. É quando tratamos de coisas, de objetos. Existem lugares na casa, né, que as pessoas demarcam como seu lugar. Um lugar no sofá da sala, na hora de assistir uma televisão, como no jantar e assim por diante. Lugares que são marcados como território para algumas pessoas. E também quando nós tratamos de, principalmente no trânsito. Observe bem o comportamento das pessoas no trânsito. Por quê? Pesquisas indicam que pessoas, quando elas estão no trânsito, principalmente em um veículo que é um veículo que mais é uma causa de constrangimento, principalmente num veículo, é que quando uma pessoa ela está dentro de um veículo, num trânsito, ela tem como zona pessoal dela, tanto social, ela tem ali uma média, foi pesquisa feita de 8 metros quadrados em volta. Então quando ela está dentro daquele carro, ela está numa zona de conforto e um espaço que ela protege com unhas e dentes. Porque a maioria das pessoas ela não gostam de ser cortada no trânsito. Observe bem. Então isso dentro de um espaço de 8 metros acontece todo esse aspecto. Ela não gosta de ser cortada no trânsito. Ela não gosta de levar uma fechada no trânsito. Porque encurta o espaço dela. E quando isso encurta o espaço dela, ou seja, o seu metabolismo, a sua adrenalina, ela sobe. E é por isso que acontecem discussões no trânsito. A pessoa, ela protege o seu espaço. Principalmente quando ela está dentro de um veículo. Ela se sente protegida e ela vai fazer qualquer coisa para proteger o espaço em volta. E muitas pessoas ela têm este comportamento no trânsito inconscientemente, porque ela não tem essa informação. Então isso é muito importante, essa informação que eu estou trazendo para você. E nós aprendemos aonde? Através da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você vê o que Jesus está falando. Ele diz, olha, quando você for... Isso se aplica em qualquer ambiente. Num ambiente religioso, quando ele diz que quando você for convidado para um ambiente, imagine o constrangimento. Quando você for convidado para um ambiente e você já vai chegar e já vai sentar nos primeiros lugares. Então quando você faz isso, você está invadindo o território de outras pessoas. Você está influenciando na invasão de um território. E quando isso acontece, qual é o comportamento das pessoas? Proteger. Então Jesus ele está nos avisando para que nós não venhamos a ser humilhados diante de um espaço, de um lugar. Porque existe as culturas, então você tem que compreender acerca da cultura, do ambiente,
do lugar para que você não seja constrangido. É isso que Jesus estava ensinando aqui para os fariseus nesta época. Então é por isso que ele está aqui nos avisando sobre essa prática. Porque os fariseus naquela época, na época de Jesus, eles gostavam de se aparecer. Eles gostavam dos primeiros lugares. Mas eles não observavam o que eles estavam fazendo. O mal que eles estavam causando. Mas eles se sentiam os grandões, eles invadiam o espaço das outras pessoas sem se preocupar com nada. Porque eles se sentiam a autoridade. Você que é líder. Então Jesus está nos ensinando uma questão de humildade muito importante para o nosso dia a dia, para você que é um líder, você que é cristão, você que é um homem de negócio, você que é um empresário, participa de reuniões. Então aplique os ensinamentos sobre a sua vida. Então isso é muito importante, porque se assim não for feito, você vai passar vergonha. Você vai ser constrangido e constranger a outra pessoa. Então, para que isso não ocorra, Jesus está nos ensinando uma forma muito clara, distinta, para que nós possamos fazer distinções dos lugares. Fazer distinções dos lugares. É porque quando isso acontece, você será honrado. Então, para fechar esse vídeo, ele foi um pouco longo, a dica bônus, a dica importante para você aplicar e não ser constrangido e não constranger outras pessoas é perguntar. Então você tem que perguntar, você chega num ambiente, tem alguém sentado nessa cadeira? Esse lugar pertence a alguma pessoa? Porque quando você faz esse tipo de perguntas, você está quebrando todo esse vínculo. E quando você for convidado para um determinado lugar, procure os últimos lugares. Ou entre o último lugar. Porque quando Jesus fala isso, você será honrado. Você será convidado para ocupar um lugar de mais honra. Então você não pode chegar se exaltando. Ah, eu sou fulano de tal, eu tenho que sentar assim, 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 como muitas pessoas se comportam. Porque você não me conhece, eu sou o diretor, eu sou não sei quem, então eu tenho que ser reconhecido. E Jesus disse que quando nós temos esse tipo de comportamento, nós seremos humilhados. Humilhados. Mas Jesus está nos ensinando a ser exaltado. Exaltado. Isso que ele está nos ensinando é um sinônimo, ou seja, de humildade. Temos que ser humildes no trânsito e nos ambientes, quando você for convidado para algum lugar, para um restaurante e vice-versa. Então, a partir de hoje, você observe o comportamento das pessoas, se não é assim que elas agem. Então, você tem que exceder os fariseus, que ele diz. Você tem que agir diferente para que você seja honrado e que você se torne uma pessoa humilde e o nome de Deus seja glorificado e você não invada o espaço, o território de outras pessoas. Então isso é muito importante para a sua vida. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Eu quero aqui estar agradecendo a todos vocês. E até o próximo vídeo do seu irmão em Cristo, Valdair Gomes.